Bom, e depois de ouvirmos sobre o B20 e o G20, nós vamos continuar falando sobre negócios na América Latina com o painel Global Business, induzindo a América Latina em uma nova era de integridade esportiva. Em todos os setores do esporte, desde a base até o profissional, ainda mais quando a gente fala de futebol, por exemplo, ou do lazer, a competição, tem negócio envolvido. Dos fabricantes de bens e serviços esportivos até a ponta do iceberg, aqueles que querem se associar a um clube, por exemplo, ou a atletas, clubes, ligas, eventos. Todo mundo pode utilizar o esporte para avançar nas suas agendas, para ampliar o seu alcance e também para aumentar a participação do mercado. O que é menos simples de entender é o papel que as empresas podem ter no domínio do desenvolvimento esportivo e também na profissionalização do esporte. O painel a seguir vai abordar um pouco esse assunto de como as empresas podem e devem usar melhor a influência para instigar mudanças culturais profundas e incorporar um pouco melhor a integridade no âmbito esportivo. Então, para esse painel, eu quero convidar agora para compor a mesa Renato Ribeiro, diretor de esportes da Globo desde 2018, repórter esportivo por 20 anos e correspondente na Alemanha e na África do Sul. O Renato participou da cobertura de 5 Copas e 7 Olimpíadas. Um dia eu chego lá. Iniciou sua carreira executiva na cobertura midiática dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Boa tarde, Renato. Também para se juntar à mesa, quero chamar agora Cláudia Romano, presidente do Instituto Edux e vice-presidente do Grupo Educacional Edux. Com 20 anos dedicados à educação, a Cláudia foi laureada com as principais comendas da cidade e do estado do Rio de Janeiro e hoje integra o Conselho do Pacto do Esporte, o Conselho Empresarial de Esporte, Lazer e Desenvolvimento Social da ACRJ, a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Boa tarde, Cláudia. Junto com eles também estará Carlos Henrique Nascimento, sócio-diretor de desenvolvimento de negócios do Arena Hub, publicitário e empresário com longa experiência em marketing e gestão de áreas comerciais em veículos de comunicação. Ele foi responsável pelas negociações de algumas das maiores propriedades esportivas do país. Boa tarde, Carlos. Outro integrante da mesa será Eduardo Andreassa Baraldi, sócio fundador e co-CEO da Odds Network, holding de esporte e entretenimento. O Eduardo foi CEO da Octagon Latam, empresa do grupo, por 2 anos e meio. Antes de entrar na agência, ele também passou pelo Leo Burnett TaylorMade por 3 anos. Boa tarde. Vem por aqui, não, tá tudo certo. O importante é o lado que sobe, não tanto faz. E quem vai moderar essa mesa será Daniela Castro, diretora executiva do Pacto pelo Esporte. Foi CEO da ONG Atletas pelo Brasil por 10 anos, sendo responsável pela aprovação de importante legislação para a integridade e boa governança no esporte, e também trabalhou como secretária adjunta de esportes e lazer aqui na cidade de São Paulo. A mesa é toda sua, Daniela. Palmas para ela também. Bom, gente, já dizendo que é um desafio depois do Renato moderar qualquer mesa, né? Ainda mais com outro Renato aqui. Então, boa tarde. É um prazer estar aqui falando sobre Global Business e o papel das empresas. Nós temos aí um desafio do tempo, né? Então, eu vou tentar ser sucinta, mas não posso deixar de falar um pouco algo que o Reinaldo aqui lembrou bem, sobre a gente falar das coisas boas, né, que esse país tem. Eu acho que o Brasil tem muitos desafios na área do esporte, mas eu posso dizer que o setor esportivo e o próprio ambiente do esporte também tem muito a mostrar outras causas no Brasil, né? Acho que o fato de estarmos todos aqui, diferente que há 10 anos, né, onde tinha os atletas falando algo, as entidades, as empresas um pouco afastadas, o governo, né, sempre a gente tem esse olhar ao governo também com uma certa crítica, né? Mas a gente chegou num momento que uma coalizão é possível, né? Eu acho que a vinda da SIGA também ao Brasil demonstra isso.
mas também uma maturidade, né? Há 10 anos atrás, a gente aprovava a 18A, né, a da Lei Pelé, mas não éramos os primeiros. Acho que é um trabalho de construção de jornalistas, de atletas, de empresários, de entidades esportivas. E eu, navegando há mais de 15 anos nesse setor, muitas vezes eu tento fazer a ponte, né, entre todas elas. Não, as entidades, elas têm muito, é tudo horrível, né, toda a prática. Não é, né? Nós temos muitas entidades esportivas, dirigentes comprometidos. As empresas, né, as empresas, elas precisam patrocinar e só, né? Não, você tem empresários amantes do esporte, né, que dedicam tempo, né? Eu acho que o pacto além de ser uma iniciativa que reúne empresários, a ideia é contribuir com esse ecossistema, né? Os atletas também, que antes, né, era algo... O que vocês estão se metendo em política, né? Em legislação, né? E governo, né, com iniciativas que podem fazer mudar mais rápido. Então, eu acho que é um prazer estar aqui. A gente vai se aprofundar um pouco na parte empresarial, mas toda mudança é possível, né? Toda mudança em qualquer causa é possível. E vocês ajudam na mudança. Então, o importante é ter um ecossistema que se converse, mobilizado. Não existe uma solução simples. Então, é um prazer estar aqui no primeiro evento da SIGA no Brasil, e aqui também, mediando essa mesa, para falar de um projeto em que eu tenho muito orgulho de ter participado. Então, eu vou começar agora a entrar. Nós temos aqui parceiros, né, Renato, Cláudia, desde o começo do Pacto pelo Esporte. Só para quem não sabe, o pacto é um acordo privado. Na verdade, é um encontro de empresas que decidiram patrocinar ou investir ou contribuir para o ecossistema de maior integridade, governança e gestão no esporte, né? A ideia não é apontar o dedo, né? Não é dizer o que está errado, né? É simplesmente também colocar o tempo das empresas para contribuir nisso. E também se mostrou um espaço em que a gente não deixa o esporte sair do setor privado. Eu acho que, desde 2016 para cá, né, o desafio da gente trazer o setor privado para o esporte. Então, não é fácil, mas eu acho que a ideia é que também dentro das empresas há desafios, né? Desafios se a gente fala ESG, de própria integridade, não é algo pronto, é um caminho, então a gente quer se aprofundar nisso e falar um pouco sobre patrocínio, sobre os desafios e também uma pergunta que chega muito para mim, como que as entidades podem ter mais patrocínio, mais apoio das empresas, né? Então, vou começar, Renato. Vamos lá. Eu acho que, começando com um setor, né, ou com uma empresa que ela tem, de certa forma, dois chapéus, né? Ela investe no esporte e ela divulga o esporte, né? Ambos são funções, né, muito estratégicas no esporte brasileiro, né? Eu acho que tanto a questão do investimento no esporte, mas também fazer parte de um pacto, né? E aí eu sempre digo que as empresas que estão no pacto, a gente não se reúne ali só para uma conversa superficial, é realmente tentar mudar o ecossistema e pensar nisso. Então, eu colocaria até mais um chapéu. Como que você vê esse novo... por que a Globo entra nisso, né? Como é que você vê o papel do setor privado, incluindo de uma empresa de mídia, né, na mudança sistêmica do esporte brasileiro? Bom, Nani, obrigado, né, por estar aqui. Obrigado, Manuel, né, parabéns pela SIGA, pelo evento. Obrigado ao São Paulo, né, por nos receber aqui. E um evento que deixa a gente um pouco otimista, né? Está todo mundo reunido em prol do esporte, né, pensando o esporte. Acho que é um evento que, como você disse, acho que há uma década, talvez há 5 anos, talvez, a gente não tivesse a maturidade de estar aqui discutindo temas de forma profunda. Como você falou, né, a Globo tem alguns chapéus, né, nesse ecossistema. Primeiro, ela investe muito em esporte, né, ela não patrocina, né, ninguém, porque ela é uma empresa de mídia, mas ela investe em esporte comprando direitos esportivos, né, e no caso do futebol, por exemplo, ela acho que é um player fundamental, né, para o ecossistema do futebol existir como ele é hoje. E, ao mesmo tempo em que ela investe no esporte, ela acredita no esporte, né? O ovo ou a galinha. Na verdade, ela investe porque ela acredita no esporte. E acredita muito no esporte, e primeiro como um
fator de brasilidade, que é um dos pilares da empresa. É uma forma fundamental de se conectar com os brasileiros, é o esporte. Pelos valores que o esporte carrega, e que traz junto a educação também. Formação de ídolos, né, no país, isso não só no futebol. Então, historicamente, a gente está de mãos dadas com os ídolos que surgiram no Brasil nos últimos 50 anos. Né? Então, a gente sabe que tem esse papel e a gente tem a consciência de ter esse papel. E, ao mesmo tempo, a gente, através do esporte, tocar em pautas sensíveis à sociedade. O Renato aqui citou o esporte paralímpico, né, que há muitos anos a gente acompanha, e com esse papel também, que a gente sabe que é importante. A Gabi citou a Copa Feminina, e é mais abrangente até o futebol feminino, né, quando a gente abraça o futebol feminino, a empresa quer dizer algo à sociedade, né, por que ela está fazendo isso, por que desse movimento, e de trazer marcas também para o futebol feminino, que a gente sabe da responsabilidade, quando a gente bota o pé em alguma coisa, a gente também está dizendo algo ao mercado também, né, que o mercado se mexer junto com a gente dialogar com as marcas. E o terceiro chapéu, que é do Pacto, né, que é importantíssimo, porque a Globo faz parte do Pacto, né, e sendo assim um elemento um pouco diferente, porque ela não patrocina, mas assim, como ela investe muito no esporte, aí, pensando primeiramente com a cabeça do negócio, para o negócio do esporte ser bom, né, e crescer ainda mais, é fundamental um ambiente saudável do ponto de vista de governança, de transparência, isso não há a menor dúvida. Então, a gente acredita e briga por um esporte com uma governança transparente, limpa, porque a gente acredita que é assim que o esporte vai crescer. E no nosso outro lado, no nosso outro pilar dos valores do esporte, é inadmissível, né, algo tão potente e que forma ídolos, que serve de exemplo para milhões de pessoas, não seja um exemplo também na forma como a governança é conduzida dentro do próprio esporte. Então, acho que é mais ou menos assim o nosso papel triplo que a gente tenta ocupar, e a gente consciente da responsabilidade que a gente tem nesse ecossistema. Obrigado, Renato. Cláudia, eu acho que tem aí um papel de várias dimensões, né, do esporte, que depois eu queria que você aprofundasse um pouco, mas como é que chega a integridade para firmar contratos de patrocínio? Então, entrando já no ponto de o que pesa para uma empresa na hora de fechar esses contratos de patrocínio no quesito integridade. Tá ótimo. Bom, Dani, muito obrigada pelo convite. Manuel, Vinícius, um prazer estar aqui. Falar de esporte sempre emociona a gente, especialmente para mim, faz meu coração vibrar. Eu acho que... Deixa eu só atualizar um pouco, porque talvez as pessoas não conheçam muito o Grupo Edux. É um grupo educacional, a gente tem mais de 10 marcas de ensino, com mais de 50 anos de atuação, como a Estácio, o IBMEC, a Damásio, enfim, a Widen, Idomed. Então, acho que é bom fazer menção, porque, afinal de contas, a gente tem 1.300.000 alunos nas nossas salas de aula. Já formamos milhares de atletas, eu vou falar um pouco mais sobre isso. No momento, temos 1.000 atletas estudando com a gente. A gente fez um trabalho lindo de transição de carreira. E eu acho que vale a pena mencionar, porque exemplo arrasta. E a nossa jornada é uma jornada super em evolução. Dani sabe, porque acompanha bem. A gente investe muito em esporte, porque a gente, de fato, acredita que esporte e educação são grandes ferramentas de transformação. E a gente sabe dos valores de esporte, essa troca entre os alunos em sala de aula é espetacular. Então, a gente tem muitos atletas da base ao alto rendimento estudando com a gente, porque a gente também acredita naquele atleta que talvez não vai ser um atleta olímpico, como a gente mandou agora nos últimos Jogos Olímpicos, mais de 50 alunos nossos, atletas de alta performance, disputando lá nos Jogos Olímpicos. Muitos não serão, né, atletas de alta performance, mas com a educação, eu não tenho a menor dúvida que uma transição de carreira vai fazer toda a diferença na vida desse atleta e, especialmente, no impacto social para a nossa sociedade, porque a gente está de olho nisso, a gente está de olho no desenvolvimento social, a gente está de olho nesses valores do esporte que são tão importantes, né? Resiliência, espírito de equipe, a paixão, enfim, o foco.
são valores que são ativos, né? Hoje a gente fala muito de soft skills, mas, na verdade, são power skills, né? Então, tudo isso permeia a nossa plataforma de esporte, a nossa instituição, especialmente Estácio, tem um programa de esporte que a gente investe, a gente acredita, e aí a gente apoia os maiores eventos, os eventos regionais, projetos de institutos, ONGs, clubes, federações, confederações. Bandeira de Melo está aqui, sabe disso, né? Lá no Flamengo, e todos os outros clubes, a maioria dos clubes das confederações, a gente é parceiro exclusivo do COB no setor da educação, do CPB, com os nossos alunos para-atletas. Então, assim, a gente tem uma história aí muito consistente, muito consolidada. E, quando o Pacto pelo Esporte nos procurou, foi muito natural, foi muito orgânico para a gente, porque, na nossa governança, de fato, tem a integridade, né? A gente tem um olhar ali rigoroso mesmo, até porque nós somos um setor regulado, o setor de educação, então a gente anda em linha com o MEC, e o esporte ele também faz parte das atividades extensionistas dos nossos alunos. Então, integridade para a gente está no nosso core, né? no nossa missão, no nosso propósito, no nosso valor. E o Pacto pelo Esporte, a gente que estava lá, fomos um dos primeiros signatários, Dani sabe disso, foi um selo, uma chancela super importante, inclusive para fazer parte das nossas metas de ESG. Só de meta de diversidade, o esporte está atrelado a isso, são 14 metas. Nós temos metas de impacto social, o esporte também está atrelado. Então, quando a gente vai patrocinar um clube, patrocinar um atleta, patrocinar um projeto maravilhoso, e são muitos, porque nós somos os maiores patrocinadores do setor da educação, a gente, assim, em primeiro lugar, olha se aquela governança, de fato, está de acordo com o nosso trabalho, com a nossa rotina lá, no dia a dia da companhia. E o Pacto pelo Esporte ele contribui muito isso, porque, quando as pessoas veem, né, os clubes, enfim, todos esses projetos, essas pessoas que vêm se relacionar com a gente, e veem que tem o selo lá do Pacto pelo Esporte, já ajuda a gente a não ter que explicar muito, porque, de fato, já fica evidente a importância da integridade, porque tudo que a gente faz, a gente gosta de deixar legado para as próximas gerações, de ser sustentável. Então, eu achei muito bacana no último painel aqui, porque fez menção muito, né, às empresas que falam muito com o Brasil. Semana passada eu estava em Angola, porque a gente vai, por meio do ISD, a gente vai levar um polo de educação à distância para os angolanos, em linha com o trabalho do governo federal, de estreitar relacionamento com os países de língua portuguesa, e a gente vai começar por Angola, vamos para os outros também. Mas, especialmente, a primeira coisa que eu falei, porque eu fiz parte de um painel lá, falando de educação, foi do esporte, o quanto a gente já vai olhar para o esporte ali, naquela região, enfim, para os atletas. Então, o esporte ele está na nossa cultura, ele está na nossa razão de ser. Então, eu estou preocupada com o tempo, porque você disse que tem que ser breve, mas fico aqui à disposição para falar um pouco mais. Não, acho que foi bom, Cláudia, você falar um pouco dar um passo para trás e mostrar também esse ecossistema, né? Acho que temos aí o desafio das empresas, mas também que já chegou no esporte, que é não só falar de responsabilidade social, mas ir além, né? É saber qual é o impacto que a gente tem, não só pelos nossos projetos das empresas, mas também participando, né, de um ecossistema, né, de ser como um ator político, de certa forma, as empresas, né, não partidário, mas político, e esse novo papel das empresas está se refletindo também no que é exigido delas, né? E isso foi interessante também você mostrar as outras dimensões. No Pacto, e não só, o Pacto também começou divulgando a lei de incentivo ao esporte, né? Então, você tem empresas que investem no alto rendimento, mas também no esporte educacional. Então, o importante é que o esporte começou a se aproximar das empresas e tem investimentos nos atletas. Você falou da educação dos atletas, que sempre foi um tema dentro do esporte ainda pouco conversado, né? O pós a transição do atleta. Então, foi bom você falar dessas dimensões, e aí eu vou aproveitar esse gancho para o Carlos. E há também uma dimensão, né, que, se a gente falar dos negócios do esporte, que é a inovação.
né? Então, a inovação, como é que ela entra, né, nessa... Ao mesmo tempo, nós estamos discutindo questões de governança, né, de impacto social, e a inovação vem aí desafiando o mundo em várias áreas, e o esporte não podia ser diferente. Se você puder falar um pouco disso? Eu falo sim, e para mim, para nós que somos do Arena Hub, é uma honra a gente ter a proximidade, afinidade, tanto com o Pacto como com a SIGA, Manuel, Kate, e você, Dani, por favor. Assim, para nós é uma honra participar desse movimento. Isso tem uma lógica, para quem não sabe, o Arena Hub é um centro de inovação aberta no esporte. Tá? Hoje, em números absolutos, em grandes números, é o maior da América Latina. São 155 entidades esportivas, tem mais modalidades do que o COB, e tem 177 startups do outro lado. Essas são as duas dos principais pilares que a gente faz conexão. Fora o corporate, fora um lado atletas, que está ainda em processo de desenvolvimento, e um lado de investimentos, que a gente começa a acelerar o passo agora, inclusive com o lançamento de um fundo de investimentos específico para investir em startups. Tá? E esse olhar de negócios que me trouxe para o Arena, ele tem um pouquinho de origem com o meu colega aqui, porque eu fui Globo muito tempo. Eu fui Globo durante 30 anos na área comercial e de negócios, e a gente fazia não só a tradicional venda de disposição de marca, e a gente sempre procurou desenvolver projetos que tivessem coerência, que tivessem adequação e que trouxessem benefício para todo mundo, não só para quem assiste, como para quem compra aquele produto que quer falar com quem assiste. Então, a gente brincava que o futebol, quando no auge dos tempos, a gente tinha um cliente que eu adorava, sempre a atitude dele, porque ele, por exemplo, em vez de comprar só o patrocínio do futebol como um processo de mídia, exposição de marca, ele tratava tão bem o produto, mas tão bem o produto, que ele pedia que se apresentassem as vinhetas primeiro, depois os comerciais de 30 segundos. O que é vinheta? Aquele oferecimento era vivo na época. Eles se abraçavam a causa do esporte de uma maneira que ia além da exposição de marca. E aí que entra a questão da inovação e dessa visão de negócios. O Hub tem por premissa trazer a inovação para o esporte, que a gente acha que sem a combinação governança, integridade e inovação, o esporte não tem chance de sair de onde ele está. Nós estamos falando de quê? De 24 horas do dia de uma pessoa. Essencialmente, a gente está falando de chamar a atenção, criar diferencial, e por que a pessoa vai dedicar um certo tempo a consumir um esporte, seja presencialmente, seja por transmissões de telas, por que ela faria isso em detrimento de outras atividades? Se você listar a vida de qualquer um de nós aqui, a gente fizer uma listinha básica aqui, ao longo de 24 horas, a gente tem um absurdo de quantidade de alternativas de coisas a fazer das nossas vidas. Então, por que o esporte? Porque ele, aumentando a integridade, aumentando a governança, trazendo qualidade percebida, ele vai trazer, e junto, se poder trazer a inovação carregada nesse processo, aí nós vamos falar do grande matéria-prima, da grande moeda de troca que existe no âmbito dos negócios, que é a percepção. Quando você tem um consumo, ninguém perde tempo, usando uma linguagem bem direta, ninguém perde tempo com coisa ruim. Não adianta. A Globo evolui constantemente em termos de inovação, de transmissão. A qualidade é um absurdo que vem evoluindo, exatamente para poder trazer mais gente a reboque, o que interessa para as marcas. As marcas, as empresas, sendo que aí vai num passo além. Caso a empresa hoje não ultrapasse esse limite da exposição de marca e não se apresente como uma persona efetivamente percebida, tá? Em todas as ações, foi citado hoje no outro painel, em algum momento a pressão vai acontecer de baixo para cima, já está acontecendo. O consumidor é muito inteligente, o consumidor brasileiro é inteligente, ele às vezes está pobre, mas ele é inteligente por natureza, ele é muito bem informado. Nós temos grandes veículos de comunicação que informam muito bem a população a qualidade das coisas que podem ser consumidas, aproveitadas, usufruídas ou até de vida. Tá? Então, esse é um ponto importante que a gente está amarrar a inovação dentro desse processo como suporte à melhor qualidade da entrega dos eventos esportivos em geral e do consumo esportivo em geral. Obrigada, Carlos. Eduardo, vou pegar esse gancho do Carlos. Falar um pouquinho sobre marketing, patrocínio, né? Esse novo cenário. A gente falou de ESG, a gente fala da necessidade de governança, né? Marcos legais que mudaram ao longo do tempo. E nós estamos falando da percepção da marca, né? Então, você entra o consumidor final nesse combo, né? E a reputação e como a falta de integridade, por exemplo, afeta algo que é fundamental para a empresa. Como é que você vê nesses últimos anos do patrocínio
das empresas para as entidades esportivas ou para o esporte, o que mudou nesse cenário? O que te chama a atenção? Obrigado, Daniela. Honrado de estar aqui. Eu acho que muito feliz também que tem um painel super diverso aqui, com óticas diferentes sobre essa temática e tentando trazer um pouco da minha. Eu, enquanto sócio e fundador de um grupo de negócios dentro do esporte com viés de marketing, então aqui não venho munido de políticas e protocolos, mas sim, acho que de visões e conceitos que eu acredito e que a gente tenta aplicar no nosso dia a dia. Dentro, acho que desse contexto do investimento nas marcas, eu acho que por mais que a gente tenha falado muito de otimismo, eu acho que o evento aqui representa muito isso, eu acho que também vale uma certa autocrítica da forma como a gente vê o desenvolvimento dos patrocínios, né? No começo do painel falou muito sobre como é fácil ver a oportunidade de negócio no esporte, mas como é difícil compreender o papel das empresas do desenvolvimento do esporte. Eu acho que isso, em algum momento, a gente teve alguma quebra de paradigmas ao longo do tempo e a gente foi olhando muito mais grandes cases e os cases multimilionários e que, de alguma forma, tentavam quebrar paradigmas de como o marketing esportivo é feito, para a gente ter um case onde a gente possa se orgulhar daquilo que foi construído. Mas eu acho que a gente talvez perdeu um pouco, na essência, o valor e o significado de patrocinar, que é sobre viabilização. É sobre eu conseguir conquistar um sonho de alguém que não conseguiria isso sozinho e a gente, através do que a gente faz, conseguir mudar essa realidade. A gente aqui acaba auxiliando muito no nosso dia a dia as marcas, né? A gente também não é um patrocinador, porque a gente acaba sendo o grande elo entre as marcas que estão investindo e o mundo do esporte. E a gente tenta trazer muito isso porque estar dentro do esporte como ferramenta de negócio, alavanca comercial, é super importante. Mas, na essência, a gente está falando sobre desenvolvimento, a gente está falando sobre alternativas que vão fazer com que, no longo prazo, a gente tenha uma mudança de realidade. Então, a gente precisa muito, acho que, calibrar um pouco sobre esse equilíbrio de curto prazo, eu tenha resultado de negócio, mas que, no longo prazo, a gente tenha mais legado e menos case. Eu acho que isso é uma temática que a gente acaba, dentro do nosso dia, falando muito e as marcas têm um papel fundamental de mudar essa realidade. Então, acho que a gente precisa ter mais essa construção de legado, e isso em todas as esferas da empresa, né? Não é só um incentivo de uma área de patrocínio, mas isso é um papel de uma cultura da empresa. Então, eu queria começar muito dando essa autocrítica, que eu acho que a gente precisa ter esse viés menos imediatista, que é onde a nossa sociedade acaba passando muito hoje em dia. Você vê, né, Dan? Foi exatamente o que eu falei, porque eu enfim, patrocino, apoio muitos projetos que a Octon manda aqui para a gente, Dream Factory, Octon, todas essas agências de esporte. E é exatamente isso que eu quero ouvir das agências que trazem essas oportunidades para mim, como patrocinadora, lá para o nosso grupo, e, de fato, da experiência, do que vai deixar de legado, do desenvolvimento social, de que forma a gente vai impactar a sociedade na economia, enfim. Então, você vê que a gente está muito alinhado aqui com essa governança de realmente, de fato, deixar legado. Hoje, pelo menos lá nas nossas instituições, a gente não patrocina por patrocinar, por um resultado imediato de mídia. A gente realmente não tem esse olhar para o esporte. A gente quer realmente trazer um impacto para a sociedade, para aquela comunidade no entorno. Isso é super importante para a gente. E as leis de incentivo, que eu não tinha falado, a gente usa demais e são super importantes. E acho que todas as vezes que nós, como patrocinadores, né, empresas que, de fato, patrocinam e apoiam o esporte, acho que é legal também a gente chamar a atenção dos fundos de investimento, que, de fato, eles olhem também para as empresas que realmente acreditam no esporte, que se desafiam, substituindo meta de ESG financeira por meta financeira por meta de ESG. Então, é muito bacana também esse olhar dos fundos de investimento para as empresas que apoiam, de fato, o esporte, porque, no final das contas, né, a potência vai para um outro patamar. Daniela, desculpa, eu pegava o gancho da sua pergunta, que talvez eu até fui para um outro viés, porque eu acho que era o fórum ideal para falar sobre isso. Mas a Cláudia falou um negócio que eu acho que é legal sobre os fundos de investimento, você perguntou muito da evolução. Eu acho que o próximo passo não é NFT, não é metaverso, não é tecnologia, é, de fato, a gente conseguir mudar estruturalmente. Então, mais até do que, muitas vezes, um formato de patrocínio sobre visibilidade, é que investimentos que eu faço que mudam estruturalmente. E tem vários casos sobre isso, né? Mudanças estruturais, performance, governança,
no modelos novos de governança. Então, acho que os patrocinadores têm um papel fundamental de cobrar e são tão responsáveis pela contratação quanto por uma possível saída se gatilhos não forem cumpridos ao longo do caminho. Então, para mim, a próxima evolução é, talvez com fundos de investimento ou marcas se chegarem mais como investidoras do que como patrocinadoras. Conseguir, de fato, mexer no vespeiro que precisa para mudar essa realidade. E acho que essa é uma coisa que eu fico feliz de ver a Cláudia representando um grupo como a Edux, mas em outras conversas que a gente tem, que estão percebendo isso, e em ecossistema de inovação também. Então, eu acho que a gente está no momento ideal, mas tem muito caminho pela frente, porque a gente ainda tem uma mentalidade imediatista. Pegando esse gancho rapidinho, isso na minha terra, eu sou mineiro, apesar de estar aqui há muito tempo em São Paulo, na minha terra a gente sempre fala que dinheiro não aceita desaforo. Isso é um ditado muito pessoas físicas. Ele é absolutamente verdadeiro na pessoa jurídica. Tanto que a gente fala esse fundo de investimento que a gente lançou, nós queremos nos comprometer diretamente o Hub em investir em startups que vão trazer benefícios para o esporte. Isso aqui é uma iniciativa, é um exemplo que a gente quer dar para o mercado inteiro. Fala assim, gente, é viável, é possível, e a gente acredita de dogma de fé, desde que tenha governança e integridade. E até falando isso com inovação, aí e fala com tudo que eles disseram aqui, com a parte de mídia, e aí não estou falando nem como Globo, não, como alguém que está na indústria de mídia. Essa era de consumo pulverizado que a gente tem, em que você consegue falar com públicos nichados, e até mesmo fora da grande mídia, é uma oportunidade também que você tem até para ações assim, menores, como você falou, mas que vai fazer a diferença lá na ponta para quem está trabalhando com esporte. Isso que vocês falaram é muito interessante, que era um pouco a provocação que eu pensei primeiro para a mesa, né? Ou seja, o patrocínio. Eu vejo isso no Pacto, a gente tem a participação das equipes, né? Temos aí as reuniões da alta liderança, mas nós temos muitas equipes de marketing, de compliance, de jurídica, e muito preocupadas com o real impacto, né? Será que aquilo que a gente está fazendo realmente é real, tem impacto, né? Alguém falou aqui muito deixa de blá blá blá, né? Vamos para a ação. E é muito interessante ver, né? Desde empresas, né? Como que decide como isso é importante, né? O impacto mesmo real. O legado, né, falando de quem trabalha numa agência, então isso, talvez há 10 anos atrás, era mais complicado falar de mudanças estruturais, como isso... E é algo que também as patrocinadas precisam entender, né? Ou seja, tem aí um desafio maior, porque as próprias empresas estão tendo desafios, né? E ESG, como é que eu meço que realmente eu estou tendo impacto, que não é simplesmente algo para mostrar, né? O impacto final ou a governança. Então, foi muito interessante esse caminho, e eu vou até... pegando o gancho da mudança... Alguém falou da mudança cultural. Isso que vocês falaram, essa é uma mudança cultural que está vindo, né? Começou lá com responsabilidade social das empresas, que era basicamente você pagar seus impostos em dia, os funcionários, e fazer uma doação. Hoje se complicou, ou seja, as pessoas entendendo muito mais o coletivo como um problema também nosso. E uma das coisas da empresa de mídia que me chama a atenção alguém falou aqui, por exemplo, de como é importante para denunciar casos de manipulação, por exemplo, né? Dar luz a alguns problemas, né? Porque esse é um ponto que em alguns países a gente não vê isso, né? A gente não vê uma imprensa ou uma divulgação de casos que realmente vão fazer as pessoas tomarem uma atitude, né? Seja de fiscalização, de combate. Então, esse talvez seja outro chapéu também. Como que vocês veem esse papel mais investigativo, né? Ou mais para apontar os problemas da Globo? Até o exemplo de manhã aqui, que, né, o Dr. Paulo falou aqui, nós que publicamos, né, as primeiras denúncias de manipulação de resultado na Série B, depois Série A, e faz parte do nosso papel também, aí, independentemente das relações até comerciais que a gente tenha com os campeonatos ou com os entes, né, mas primeiro que a essência do que a gente faz, no nosso caso, jornalismo esportivo, e até visando, como eu falei, para o negócio, assim, é muito ruim se o cerne, o coração daquilo que a gente está falando está em xeque, né? Que é o jogo que reúne pessoas, milhões de pessoas, né, para assistir, se apaixonar por aquilo, se aquilo é uma farsa, né? Se aquele resultado foi armado ou influenciado, como no caso dos cartões ou dos escanteios. E isso é muito ruim para o negócio como um todo e para a própria paixão do fã, que é a razão daquele esporte existir. Então, eu acho que a gente existe também para dar luz a isso
apontar o dedo e tentar botar na mesa um debate para apontar soluções, né? A gente faz parte desse ecossistema também, porque da mesma forma que a gente denuncia, a gente também é patrocinado por casas de apostas, né? Então, você pegar todos os programas esportivos do Sport TV, pegar a Copa do Mundo, pegar o Globo Esporte, são patrocinados por sites de apostas. Então, também a gente, fazendo parte do ecossistema, também quer que isso seja um ambiente saudável, né, que é melhor para todo mundo. No nosso caso aqui, eu acho que a gente dá duas contribuições, de fato. Uma é não patrocinando, tolerância zero. Primeiro que a gente faz todo um trabalho, óbvio, prévio, de entender as políticas, ver se as políticas daquele projeto, daquela agência, daquela confederação, daquela federação estão alinhadas com a nossa governança, com o nosso compliance. Ok, a gente vai seguir, vai apoiar a longo prazo, porque o nosso trabalho nunca é pontual, é sempre todas as empresas, os atletas, enfim, todo esse ecossistema do Pilar Esporte, da Estácio, estão com a gente a longo prazo, porque a gente, de fato, quer deixar legado. E a segunda forma de contribuir é formando pessoas, né, nas nossas salas de aula, colocando os atletas para fazerem, de fato, um trabalho lá de transição de carreira, né? Então, a gente ali forma, de repente, o segundo momento da vida daquele atleta, para ser um gestor, para ser um empreendedor, para trabalhar no COB, no CPB, no Pacto pelo Esporte, enfim. Então, a gente, ali, o tempo inteiro, é alucinado em fortalecer as habilidades e competências daquele atleta, enfim, do aluno, para que, de fato, a gente consiga entregar pessoas melhores, né, com mais conhecimento para a sociedade. Acho que vale comentar aqui como exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas a Rebeca estuda com a gente, Daniela Hipólito, Laís Souza, a Bia Haddad. A gente tem são 1000 atletas estudando com a gente, e tem uns 100 aí poderosos fazendo a diferença, fora todos os institutos e ONGs, né, que a gente também abraça, está junto, como o Instituto da Fernanda Kelly, Instituto Guga, do Flávio Canto, Bernardinho, com o time dele lá de vôlei, o Zico, com a escolinha, estão todos com a gente. Quer dizer, acho que é legal mencionar, porque esses feras, esses craques que trabalham seriamente no esporte estão com a gente, porque sabem, de fato, o trabalho de longo prazo que a gente faz nessa jornada incrível aí em evolução. É interessante quando você fala, né, o papel a decisão, né, do patrocínio. E vale também ressaltar os atletas. Eu acho que teve aqui a Ana Moser, e aí eu vou pular para o Eduardo, mas assim, os atletas, talvez se não fossem eles, o próprio pacto não estaria aqui, né? Tem uma liderança no país que também eu acho que é algo diferencial do Brasil, né? Atletas que olham um pouco o ecossistema. Primeiro, quando eu fui trabalhar, eu não vim propriamente do esporte, mas eu lembro do Joaquim Cruz falando: Daniela, é para mudar o Brasil? Vamos em frente. Nem era o esporte a primeira causa da Atletas pelo Brasil. Então, tem aí um trabalho com os atletas, e eles falam muito das dimensões do esporte, né? Do esporte educacional, né? Do esporte da base. A própria Ana, né? Olhando para esse Brasil desigual, né? O quanto a gente precisa investir. E aí a gente fala de recurso público, né? Que é escasso. Então, olhando também o papel do pacto, o que a gente quer é que tenha mais recurso privado do esporte. Eu sei que a coisa não tá feita, né? Mas quanto mais a gente melhora o setor, mais, e esperamos, mais recurso privado, né? Porque os recursos públicos, eles são poucos. Nesse sentido, o que eu ouço bastante, aí eu vou começar com o Eduardo, o Carlos pode complementar, tem entidades esportivas que estão indo bem no compliance e governança, né? E é uma jornada, né? Então, assim, acho que tem a jornada para as empresas, também tem para as entidades. Acho que a gente precisa acelerar muito esse processo. Mas também há algumas empresas que falam: bom, a gente vê melhorias no compliance e tal, mas a questão da ativação, do entretenimento, né? De um espetáculo, outras questões de gestão que também influenciam para a vinda de recursos, né? O que você vê nesse sentido, né? E de novo fala até com o consumidor final, né? O esporte, ele tem a capacidade, e aí eu trabalhando na prefeitura como
secretária adjunta, a gente via que tem uma parte que é o educacional, mas tem uma parte que é estimular outras modalidades que se joga o Brasil inteiro, e crianças, e a gente quase não tem esse tipo de espetáculo que possa estimular os esportes, não ainda num nível competitivo, né? Então, como isso, né, influencia também para essa... O que as entidades, indo para aquela pergunta também, como que as entidades também... como o recurso privado pode ir também de forma mais rápida para o esporte? Eu vou até fazer um paralelo um pouco com o começo da minha carreira. Eu fui para o esporte não só pela paixão, que como muitos têm, mas também pelo entendimento do poder transformador do esporte. Em algum momento, com acesso a alguns projetos mais sociais, de institutos, eu entendia que eu precisava ir para o terceiro setor para mudar essa realidade. E o tempo me disse que, na verdade, eu consigo mudar de dentro da iniciativa privada. Inclusive, não é somente com os órgãos governamentais que a gente vai mudar isso. Então, acho que dentro da iniciativa privada a gente tem o poder e, muitas vezes, muito mais recurso para mudar isso. E eu acho que, nessa relação com as entidades, as marcas têm um papel... Obviamente, quando a gente fala de grandes... ou Brasil é o país do futebol, eu acho que isso é uma realidade que também está passando por uma transformação e uma regulamentação e também se profissionalizando. Mas existe um mundo além do futebol também. Então, a gente também tem que incentivar modalidades que não necessariamente têm o apoio e que têm nichos que muitas vezes não vão ter aquela audiência massificada que muitas vezes a gente quer, mas que você consiga apoiar, trazendo experiência, trazendo conteúdo e mudando essa realidade. Então, eu acho que as marcas têm esse papel de cobrar uma boa governança, mas também tem um papel de olhar um pouco a fotografia macro do nosso país, entender que tem hoje modalidades que têm um potencial muito grande de desenvolvimento social, mas também dos objetivos que você tem enquanto negócio. Né, todos os objetivos de construção de marca, de relacionamento, de conquista de novo público, eu acho que tem um papel importante de sair um pouquinho da zona de conforto. Então, a gente tenta estimular muito isso, porque, no final do dia, é um sistema único, né, que muda essa realidade a partir do momento que você mostra que o fã não é um só, mas é um Brasil inteiro de possibilidades. Bom, isso é uma questão de... eu costumo brincar que é contaminação coletiva. Quando você tem boas práticas em todo o envolvimento de uma indústria, ela acaba crescendo inevitavelmente. Em termos de referência, só para contar um exemplo básico, tem 3 grandes entidades que eu uso muito como benchmark do que é coisa bem feita. A NBA, naturalmente, faz parte do nosso ecossistema aqui no Brasil, a UEFA e a Liberty, com a Fórmula 1. Tá? Pegando 3 exemplos diferentes de esportes. O que eles têm de diferencial em relação a todos os outros esportes e que serve como referência, aqui dentro disso que o Baraldi falou. Tá? Eles têm elenco de primeira, deixa o elenco de lado. Eles têm regras claras, muito explicadas, repetidamente explicadas, exaustivamente, imutáveis quando necessário para o bem do negócio, para o bem do espetáculo. Tá? E a terceira é a plástica, em geral, a plástica da experiência. E não importa por onde você vai consumir aquela atividade, ela vai trazer uma boa experiência. E aí a inovação entra na veia, em todos os aspectos. O bola dentro, bola fora do tênis foi exatamente evoluído por uma tecnologia de inovação que mudou o jeito de jogar e mudou o jeito de assistir um jogo de tênis. Tá? Mas por que o elenco eu quis deixar de lado? Porque o elenco, você para ter uma base boa, de uma prática esportiva de qualidade, e a gente tem que inverter a ótica, parar de olhar de dentro para fora e começar a olhar de fora para dentro. O que o consumidor final, sentado lá na sua cadeira, ele quer consumir de fato? Que experiência que eu estou fornecendo para ele boa, de verdade, a ponto de criar retenção? Porque aí as empresas vão querer conversar com essas pessoas de uma maneira diferente, não apenas com exposição de marca. A exposição de marca feita na base da amizade ou então do cardíaco, me ajuda aí, tá? Isso morreu já há mais de 30 anos, gente, acabou. Simplesmente, hoje, a empresa que não tiver, depois que eu falo nem a marca, a empresa que não tiver uma percepção de valor real para o seu consumidor final, num conjunto da obra, em toda a cadeia de valor, para dentro e para fora, de trás e para frente, você não vai conseguir, ali na frente, começar a ter resultados bons. E aí o esporte é ótimo para isso, porque ele é sexy, o esporte é sedutor, o esporte é nobre por essência. Quem pratica esporte, quem já jogou praticou algum esporte ao longo da vida, sabe que você carrega esses valores para o resto da vida, em outros ambientes, inclusive. Então, a formação de elenco de base de boa qualidade é fundamental para qualquer atividade esportiva. Porque no mercado americano, todo mundo que estuda na escola americana passa por aquela maldita prova da corda, tem que subir a corda. É uma coisa que é tradição de lá. Ali é para ser seletivo. No final ali, estão fazendo triagem de atletas. Quem vai para esse lado, quem vai para esse lado. E mesmo que não cheguem na performance,
Eles conseguem ser consumidores bons de esporte porque eles entendem o esporte, entendem a regra e gostam. O Renato falou que gosta do beisebol. O beisebol é quase incompreensível para a grande maioria das pessoas. É um negócio que dura 6 horas, é um absurdo gigante. O que melhorou no beisebol recentemente de inovação? Aquele retângulo com gabarito. Qualquer pessoa e o tempo. As pessoas começam a entender, quer dizer que é assim que funciona? Olha a inovação funcionando. Com mais gente entendendo, é assim que funciona, mais empresas vão querer falar com essa gente empacotada. Porque o que a mídia entrega muitas vezes é gente empacotada. E o Carlos falou uma coisa, desculpa te interromper, mas eu acho que quando a gente fala do conhecimento do fã, ele evoluiu muito em acesso. Então, todas as referências, inclusive norte-americanas ou europeias, hoje o consumidor sabe, o fã sabe as melhores experiências. A gente passou por um momento de absorver o que vinha de FIFA e de grandes entidades. Então, o fã cada vez sabe que existem coisas melhores para serem oferecidas e as entidades ou os detentores daquela modalidade, se não oferecerem algo diferente, vão acabar se perdendo, inclusive nos modelos de governança, para voltar ao tema de integridade, porque se você não agir em relação ao caso de corrupção, racismo, homofobia ou qualquer tipo de assédio, você vai ser massacrado, e com razão, porque os patrocinadores têm um papel fundamental de cobrar posicionamento e atitude também. Então, o fã está em outro nível. Então, se as entidades e quem está captando o patrocínio não entender essa mudança de evolução do outro lado, que o Carlos falou muito bem, do fã, vai ficar para trás em todos os aspectos. Então, acho que passa muito por... Muitas vezes, acho que até o próprio fã está cobrando mais, acho que isso vai gerar um ciclo que se retroalimenta muito positivo no futuro para a gente aqui no Brasil. Gente, nosso tempo encerrou. Eu vou também fazer os 30 segundos de consideração final. A última mensagem, quem achou que ainda falta alguma coisa para complementar, mas o tema é muito abrangente. Acho que aqui se abre um espaço também para as empresas se aproximarem mais nessa coalizão, né, com entidades esportivas, colocando também aqui discussões importantes, e também é uma mesa de global business. Acho que tem o intuito também da gente mostrar a iniciativa daqui do Brasil também para outros países do mundo. Então, eu vou pedir... Quero dizer, outras oportunidades, né? A gente ainda vai se encontrar, mas vocês falassem 30 segundos, as últimas considerações finais aqui, e nós vamos encerrar o painel. Bom, acho que a gente viu aqui até agora que é possível a gente discutir. Você disse que, como era 10 anos, né, acho que a gente viu aqui o governo aqui, né, o governo federal, um deputado aqui, quer dizer, o parlamento, que faz as leis são tão importantes, né, para a gente gerir o esporte, a governança do esporte, empresas privadas. No fundo, a gente está do mesmo lado, né? E eu acho que é começar cada um fazendo sua parte, né, no que cabe no setor, para a gente andar para frente, porque eu acho que a direção é a mesma, e está bem claro aqui no nosso evento. É isso. Eu acho. Primeiro, eu quero agradecer, especialmente você, o João Paulo, né? A gente sabe o quanto a importância dele. A gente não pode esquecer nunca. Realmente, ele era muito especial, tinha uma paixão por esporte. A gente que já era apaixonado ficava mais entusiasmado ainda. E você, especialmente, Dani, que é uma super guerreira, apaixonada e coloca gestão. E por isso que as coisas vão funcionando aí ao longo do tempo. Acho que gestão é a palavrinha-chave para a gente conseguir, de fato, deixar legado para as próximas gerações. E lá a gente vai continuar se desafiando realmente a fazer um trabalho sério de transição de carreira para os nossos atletas, apostar nos belos projetos, naqueles que, de fato, têm relevância, têm impacto social, que estão de olho no desenvolvimento social, especialmente na diversidade, porque não tem celeiro maior para a diversidade que o esporte, né, todas as modalidades. Então, a gente... de fato, acredita que educação e esporte juntos são grande potência de transformação para um mundo melhor. Bom, obrigado. Não, é só falar de novo que é uma honra estar nesse evento, que esse evento tem uma peculiaridade, pelo menos eu participo de muitos eventos, que ele está trazendo assuntos de uma densidade muito grande, estão sendo colocados os dedos em feridas, mas não no sentido de cutucar e sangrar a ferida, e sim de mostrar por onde que a gente vai curar a ferida. Tem uma diferença enorme na qualidade de um evento que traz esse nível de substância para a discussão do esporte. E a gente precisa realmente, cada vez mais, se contaminar. Os diversos players envolvidos com a indústria esportiva, cada um se contaminando com o que o outro faz de bom, você leva isso, inevitavelmente, à sua atividade. Então, é isso que eu aposto, desejo e realmente gostaria que isso continuasse evoluindo no Brasil. Também concordo com todos os pontos. Fico feliz, acho que da energia que a gente consegue trazer aqui. E eu acho que 2, 3 pontos para finalizar. Eu acho que
O que é falado aqui, ele não pode ficar numa bolha, ele tem que fazer parte da cultura da empresa, do alto escalão até as pessoas que estão começando. E eu acho que isso, de alguma forma, ela tem que extrapolar para quem está começando na carreira e para quem já está há muito tempo. E a última frase eu queria copiar de um profissional que eu admiro muito, que é o Euler Vitor. Ele fala uma frase que, para mim, representa muito do que a gente está falando hoje. A gente tem o Mickey, só não tem a Disney. Então, a gente precisa mais construir um sistema que permita com que a gente olhe mais Mickeys e pare de perder o Mickey para fora do país. Então, quando a gente não mexer no sistema, a gente não está mexendo, de fato, na vida das pessoas. Bem, obrigada. Acho que com isso a gente encerra. Obrigada a todos vocês. É um prazer estar aqui. Muito obrigada a todos vocês, Daniela, a todos da mesa. Obrigada. Gente, aqueles 10 minutinhos para tomar um café, conversar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta.